Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre proxy, tá? A gente vai mostrar a instalação do Squid em uma máquina Ubuntu. Então a gente já tem vídeo no canal falando sobre proxy, vou deixar aqui, aqui em cima e na descrição, tá? Só que hoje a gente vai fazer no Ubuntu. A ideia aqui é o quê? A gente começar a explicar a instalação do Squid, a configuração básica do Squid, justamente para que as pessoas que nunca tiveram contato com o Squid comecem a entender como é que ele funciona, tá? Essa apresentação é muito utilizada nas minhas aulas quando eu estou mostrando para os alunos a aplicabilidade de um proxy, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem o cenário proposto, né? O cenário proposto que eu coloquei aqui foi feito com máquina virtual, dá para fazer com qualquer tipo de cenário de rede que você tem aí, né? Mas aqui para ficar mais simples e a gente ter um controle maior, nós temos um cliente que está numa máquina virtual, né? A interface de rede no VirtualBox está em modo rede interna e nós temos um servidor, que vai ser o servidor proxy, que vai ter uma interface em modo rede interna, que vai estar nesse range 192.6810, né? E a outra interface vai estar ligada em modo NAT com a máquina real, né? Aqui eu coloquei como conectada de forma bridge, mas eu acabei utilizando a NAT com a rede real, beleza? Então o que eu tenho? Eu tenho um servidor que tem uma placa falando com a internet, né? E outra placa falando com a rede interna. Na minha rede interna eu tenho o cliente aqui, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho eu coloquei isso aqui lá isso aqui já está no site, né? Então tem uma forma de a gente seguir o passo a passo aqui, tá? Eu estou usando aqui o inglês, mas tem a parte já traduzida lá também, tá? Então a primeira parte, assim, para que serve, né? Então a gente vai falar aqui da instalação, a configuração baseada em tempo, né? E configuração baseada em URLs, ou seja, palavras que tem lá na URL. E também configuração baseada em domínios, beleza? Esses vão ser os assuntos abordados aqui. Então vamos lá, vamos começar a instalação, né? Então para instalar a gente vai utilizar o sudo apt-get install squid. Então vamos aqui, sudo apt-get install squid. Ele faz a instalação relativamente rápida, né? Então pronto, no caso aqui já está instalado. Uma vez instalado, né, eu coloquei aqui no site os comandos para verificar, então pode dar um status para verificar se está tudo ok. Caso tenha algum erro, né, pode verificar também. Eu tenho aqui mais... Logo quando instala não vai ter erro nenhum, tá? Os erros acontecem mais quando tem configuração, aí depois eu vou mostrar aqui para a gente ver os erros que aparecem depois. Beleza. Então, instalamos, podemos dar um sudo service squid status, né, só para ver. Beleza, ele está rodando, está tudo tranquilo. Então agora vamos para o próximo passo, né? O próximo passo é a configuração. Então nós vamos entrar no etc squid, né? Vamos transformar o arquivo que tem lá do squid para o squid.conf.pk, né? Vamos criar uma cópia de segurança para que caso a gente queira voltar para a cópia original, a gente possa voltar, tá? No nosso caso, a gente vai apagar tudo que tem lá e fazer todo o passo a passo. O primeiro ponto que a gente vai fazer vai ser isso aqui, tá? Então, aqui o que está sendo falado, né? Eu coloco essa explicação teórica aqui, tá? Então, vamos falar aqui sobre o que está acontecendo aqui, né? Esse primeiro arquivinho aqui que a gente vai copiar e colocar lá, tá? Então vamos entrar no diretório, vou dar um clear aqui, cd/etc squid. Muito bem. Aqui no diretório squid a gente tem esse squid.conf, que é o que interessa para a gente. Então, o primeiro passo, vamos criar uma cópia de segurança dele. cd squid, vamos dar o sudo, né? Sudo squid. E aí aqui a gente vai criar um underline root. Beleza. Criamos a cópia de segurança. Se nós dermos ls, temos a cópia de segurança aqui. Agora a gente vai editar esse arquivo squid.conf. Utilizem o editor de texto que vocês gostem aí. Eu gosto do gedit. Beleza.
Então, aqui a gente tem o arquivo original, né? Como a gente já criou uma cópia de segurança, eu vou apagar, tá? E vamos aqui para o site. Então, eu vou pegar essa configuraçãozinha inicial aqui, em que a gente vai entendendo passo a passo o que o Squid está fazendo, tá? Então, eu vou colar aqui, vou salvar, e vamos falar aqui utilizando o próprio site, né? Vamos falar o que se trata, né? Então, essas primeiras aqui, elas estão falando das portas, né? O que são essas portas? Então a gente tem a ACL chamada SSL Port, que está usando a porta 443. Temos a ACL Safe Ports, que está usando a porta 80. Dentro da Safe Port também tem a 21 e a 443. Tá? E temos a ACL Connect para fazer a conexão. Beleza? Então vamos para o próximo passo. Logo depois a gente tem o Deny Request to Certain and Safe Port. Ou seja, eu vou negar requisições para portas inseguras, né? Então, tudo que não for safe port, ó, eu tenho a exclamação aqui de não, né? Então, eu faço um HTTP access deny para tudo que não for safe port. É isso que essa exclamação está dizendo aqui, beleza? Logo depois, temos uma ACL lá, que eu faço HTTP access deny connect, né? Aí eu nego SSL ports, então mesma coisa, quando eu coloco a exclamação aqui eu estou negando, beleza? Depois a porta que o Squid vai ouvir, que no nosso caso aqui a gente está usando a 3128, é o padrão do Squid ouvir. Pode utilizar uma outra porta, sem problema nenhum, desde que lá no cliente você aponte para essa porta. Tá? Depois a gente tem o ACL Minha Rede, onde a gente coloca que os IPs têm que vir dessa rede específica, né, para terem acesso ao proxy. Tá? Então, no caso aqui, essa é a rede interna que eu estou trabalhando. Então, simplesmente eu coloco HTTP access allow, minha rede, de permitir minha rede. Tá? E o restante, tudo eu nego. Tá? Então, aqui é uma regrinha bem simples. Tá? Aqui é a descrição dessa regra aqui. Uma regra bem simples para o Squid começar a funcionar. Ele simplesmente está dizendo, de regra, ele está dizendo quais portas que podem passar e que só computadores de dentro da rede podem acessar o proxy. Beleza? Então, vamos copiar. A gente já fez isso. Já copiou, já colou, já salvou. Show de bola. Então, vamos agora. Feito isso, eu já coloquei aqui e é importantíssimo, né? Então, qualquer alteração que for feita, tem que dar o restart e tem que dar, verificar no status se houve algum erro. Tá? Então, vamos lá. Sudo service squid restart. Beleza, reiniciamos o Squid. Então, o que a gente pode verificar aqui, né? A gente pode verificar o status dele. Então, vamos dar um status aqui, ver se está tudo ok. Beleza? Então, tá funcionando, tá rodando tranquilo. O que mais que a gente pode ver? A gente usou a porta 3128. Então, a gente pode dar um sudo netstat -anp pipe grep e a porta que a gente quer olhar, que é 3128. Tá? Então, a gente observa, olha, a porta 21 está ouvindo da porta 3128, o Squid está ouvindo dessa porta. Beleza? Tranquilo? O que mais que a gente pode mostrar aqui, uma vez instalado? Observe que a maior parte dos logs do Squid vão estar em cd/var/log Squid. Tá? Aqui você tem o access log e o cache log. Tá? No access log vai estar mostrando justamente os acessos. Por exemplo, quando você tiver alguma página que está sendo bloqueada, vai mostrar no access log. Tá? Então é interessante mostrar isso aqui. Beleza? Beleza. Agora vamos lá configurar o cliente. Bom, acabei abrindo uma outra máquina virtual aqui, uma Ubuntu, né? Tem até que ver se o IP dela está naquele range, né? Então, vamos ver aqui. 10.5, tá, beleza. Ok, então vamos para o navegador, né? Aqui no navegador, muito bem, aqui no navegador o que nós vamos fazer, né? Nós vamos vir aqui, procurar em preferências, né? E aí aqui a gente pode até digitar proxy,
Olha, ele já aparece aqui, facilita para a gente. E a gente vai colocar um proxy manual. Qual vai ser o IP do proxy? O IP do servidor que a gente tem lá. Então, observe que se eu for aqui no meu servidor e der um ifconfig, tá? Quais são os IPs que eu tenho? Eu tenho esse IP que está na minha rede interna com o meu cliente e eu tenho esse IP que é a outra interface que está acessando a internet. Tá? Então, o que interessa para a gente é esse IP aqui que eu tenho na mesma rede do cliente. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vai ser o 92.168.10.1. Qual foi a porta que a gente estava usando? 3128. 3128. Ok. Vamos dar um OK. Beleza. Vamos fazer um teste, né? Vamos acessar aqui alguma coisa. Deixa eu ver como é que estão as preferências. Se a gente deixa aqui, a gente só está utilizando o HTTP, né? E a gente sabe que existe HTTPS. Então a gente tem que colocar esse outro ponto aqui que é usar para todos, né? Então vai utilizar inclusive para SSL. Beleza. Agora vai. Então agora quando eu digitar, ó, o Google já estava em HTTPS. Teste. Beleza. Está acessando normalmente o proxy, tá? Então aqui a gente não tem regra. A única coisa que ele está dizendo que ele pode navegar é porque ele está dentro da rede 10 e a gente está fazendo acesso aqui que é HTTPS, portanto vai pela porta 443, tá? Ok. Então a gente fez a primeira, né? Configuramos o proxy, tudo tranquilo. Agora a gente pode fazer, assim, eu deixo aqui alguns testes de ACL, né? Então, por exemplo, os testes que eu deixo aqui geralmente para os meus alunos de relatório é mudar as portas e testar ver se consegue conectar. Porque, por exemplo, a gente sabe que o navegação web a gente vai usar 443 ou a 80. Né? Então, alterar essas portas. Consigo navegar? É meio óbvio que não vai conseguir, né? Porque o Squid vai barrar, já que ele não vai estar aceitando essas aqui. Vai estar aceitando as outras que você trocar, mas é interessante para o aluno ir testando, né? Alterar a rede de origem para uma rede diferente que não seja a sua, para você ver também que barra, tá? Agora nós vamos fazer a configuração baseada em tempo, né, em horário, tá ok? Então aqui a gente tem uma descriçãozinha, né, dos dias da semana e de como é que coloca as horas, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa configuraçãozinha aqui e vai alterar lá, beleza? Então eu vou explicar, eu vou copiar aqui e vou explicar o que quer dizer essa configuração, tá? Então basicamente o que a gente tem? A gente tem o HTTP allow, né? Minha rede e um horário. Agora a gente coloca em relação a um horário específico, tá ok? Nesse caso eu estou dizendo que eu permito em um horário específico. Poderia não ser permito, poderia ser eu nego em um horário específico. Então você tem que averiguar o que é melhor para o seu caso aí na empresa. Né? Então o nome do AD deve ser adicionado ao fim do que se deseja permitir ou negar. Né? Então aqui a gente observa o que a gente tem. A gente tem a CL horário, né? Então o tempo vai ser na Sunday, Monday, né? Vai de domingo até sexta, tá? Das 10 às 18 horas. Então eu só permito acesso à internet de 10 às 18 horas, de domingo a sexta, beleza? Poderia ser qualquer dia. Beleza, então aqui a ACL está dizendo que permite que minha rede acesse durante o horário. O que é o horário? É a ACL horário aqui, beleza? E no restante do tempo, seja qualquer outro, simplesmente nega tudo, beleza? Tá, então vamos colocar lá, vamos copiar e colar, já copiamos, vamos simplesmente colar. Então vamos aqui, vamos editar lá o arquivinho. Já está aqui. Beleza. Vamos apagar, vamos colar o novo, né, que é baseado em horário, e vamos salvar. Muito bem. Agora a gente vem aqui, dá um Ctrl C para fechar. Poderia fechar de outra forma melhor, mas vamos no Ctrl C. Tá. Agora vamos dar um restart, né? Sudo service squid restart. Beleza. Foi feito o restart. Agora a gente dá um status. Só para verificar. Tá tudo ok, sem problema nenhum.
Ok. Então aqui o que a gente poderia fazer? A gente poderia colocar um horário em que a gente estivesse sem navegar e de repente começasse a navegar, né? Então, por exemplo, aqui são 16h02. Então vamos lá? O que eu quero fazer aqui? Tá? Vamos fazer um teste aqui desse do horário. Então vamos entrar aqui no arquivo de configuração do Squid, tá? E vamos dizer que ele faz isso, né? Nesse caso aqui, vamos colocar para o sábado também, porque a gente não está colocando para o sábado, né? Dalvich, como é que é o sábado? Você lembra que vocês podem olhar aqui, ó. Então o A é para o sábado. Então vamos colocar o A lá também, beleza? Então aqui, vamos adicionar aqui o A, beleza? E vamos colocar aqui que ele pode navegar de 16 e 05, tá? A partir de 16:05 ele pode navegar. Então o que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo cliquei errado. Eu estou querendo navegar, tentar navegar, eu vou ser barrado, e depois eu vou, quando der 16:05 eu vou conseguir navegar. É isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos lá, sudo restart, beleza? Ele já deu start. Vamos lá no cliente. Então observe que agora, quando eu tentar navegar aqui, teste 1, eu não vou conseguir. Por quê? Porque ainda não deu 4 e 5, né? Tá 4 e 4. Então, mesmo que eu tente, ó, eu estou bloqueado. Beleza? Vamos esperar dar 4 e 5 aí. Bom, agora já deu 4 e 5. Vamos fazer o teste. Então, vamos colocar alguma coisa aqui. E observe que volta a navegar, tá? Então, aqui só foi para a gente verificar como fazer o bloqueio por horário, né? Ou a permissão por horário específico. Vamos voltar aqui no site, tá? Então fizemos essa do bloqueio por horário. Agora a gente vai fazer um baseado em URL, tá? O que quer dizer isso? Nós vamos procurar determinadas palavras que a gente não quer que tenha na URL. Se tiver palavras desse tipo na URL, a gente vai bloquear, beleza? Então aqui basicamente a gente utiliza o mesmo, né, que estava lá em cima, só que agora a restrição baseada em URL. Então a gente tem uma ACL chamada palavras proibidas, né? O que essa ACL faz? Ela utiliza esse URL regex, né, -i, onde a gente aponta para um arquivo, que é esse arquivinho aqui, palavras proibidas, em que vão ter as palavras que a gente não quer que os nossos usuários tenham acesso, tá? Então aqui a gente está descrevendo, né, esse regex, vai ser ACL do tipo palavras proibidas e que faz acesso a esse arquivo, né, esse arquivo aqui específico, tá? E a gente está fazendo um deny para as palavras proibidas. Observe aqui que a gente está negando o acesso às palavras proibidas, tá? O que não for palavra proibida vai entrar nessa regra aqui, que é o permitir acesso à minha rede, tá ok? E o que não for a minha rede, ou seja, o que não for esse source aqui, o que não tiver nessa rede de origem, vai estar obviamente bloqueado, tá ok? Muito bem, vamos lá, vamos fazer o teste, vamos copiar isso aqui. E lembrar que a gente precisa fazer esse arquivinho também, tá? Mas vamos copiar aqui. E vamos voltar aqui. Vamos editar. Eu vou colocar aqui para ele ir para background e ficar sempre aqui, que aí não atrapalha a gente. Beleza. Então vamos apagar esse arquivo. E vamos colar o que a gente copiou. Beleza, já está aqui para palavras proibidas. Como a gente vai ter que criar esse arquivo de palavras proibidas, eu já vou copiar aqui. Beleza, salvar. E agora a gente vem aqui no terminal. Ok. E agora a gente vai criar esse arquivo, né? Então a gente pode dar um sudo gedit, palavras proibidas, paste selection. Ok. E aqui a gente pode colocar algumas palavras que vão ser proibidas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui oi, né? Por exemplo, Facebook, tá? Então, são algumas palavras proibidas que eu escolhi aleatoriamente aqui, tá?
Beleza, vamos lá. Vamos restartar o Squid. Então, vamos voltar aqui e vamos dar um restart no Squid. Beleza, foi dado o restart. Vamos voltar lá no cliente. Então, a gente pode fazer um acesso aqui qualquer, por exemplo, o Google vai acessar, né? Agora vamos acessar o Facebook. Tá? Ó, o Facebook foi barrado, tá? Que mais que a gente tinha colocado? Oi também. Então, oi.com.br também está bloqueado, ok? Está obedecendo aquela regra nossa. Tá, a Oi está barrada. E a Claro? A Claro a gente pode acessar aqui, claro.com.br. Então, ela permite que a gente acesse tranquilamente. Tá ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para o próximo passo aqui. Então, agora nós vamos, passamos por palavras proibidas, né? Nós vamos agora bloquear domínios, tá? Então, como é que é isso? A gente vai fazer um bloqueio, ao invés de colocar direcionando para um arquivo onde tem palavras proibidas, nós vamos direcionar para um arquivo onde está escrito domínios proibidos e a gente coloca alguns domínios que a gente não quer que tenha acesso, tá? Como é que é feito essa sintaxe dos domínios? Para isso, a gente precisa usar esse Destination Domain, né? Esse DST Domain, ou seja, domínio de destino. Por quê? Porque a gente quer fazer uma série de domínios proibidos que utiliza esse DST Domain, né? Ou seja, domínios de destino. E tudo que tiver nesse arquivinho aqui, a gente vai estar interpretando como domínios de destinos. E o que a gente faz com essa CL? A gente bloqueia essa CL. Então, domínios proibidos estão bloqueados. O que não estiver nos domínios proibidos, vão entrar aqui, tá? Então, vai entrar aqui em Alô Minha Rede, tá? E o que não for da minha rede vai ser bloqueado, beleza? Segue o mesmo princípio que a gente viu anteriormente. Então, vamos lá. Um ponto importante, como é que bloqueia os domínios, né? Então, uma forma de você bloquear é você colocar o ponto, o seu domínio, .com, né? O .com.br, enfim. Vai depender. Aqui a gente vai bloquear, por exemplo, o Facebook. Podemos bloquear o YouTube também. A gente decide aí na hora. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar esse código aqui, copiar e colar lá. Então vamos aqui. Opa, vamos subir. Palavras proibidas a gente não vai usar mais, né? Então vamos deletar, colar. E agora a gente vai criar um arquivo chamado domínios proibidos. Então vamos dar um copy e vamos aqui. Ok. Então aqui a gente vai dar um sudo gedit domínio, melhor colar, né? Probabilidade de escrever alguma coisa errada é alta. Beleza. Então aqui eu vou querer barrar o simplificando redes.com, quero barrar, e quero barrar mais o que? Vou deixar só barrar o simplificandoredes.com, tá? Então vamos dar um save, ok? Vamos salvar aqui, e vamos lá. Então vamos restartar o Squid, beleza? Vamos voltar aqui para o cliente. Vamos aqui no cliente. Vamos para o Google. Google.com. Observe que eu tirei o Facebook lá, né? Então, se eu digitar aqui Facebook, eu consigo acessar o Facebook normalmente, tá? Então, o único domínio que nós barramos foi o simplificandoredes.com. Então, vamos colocar aqui https simplificandoredes.com, já está aqui. Pronto, observe que ele está barrado, tá? Dalvis, mas é um proxy que está barrado, não é um probleminha que está ocorrendo aí na página? Você pode observar lá no proxy, né? Você pode vir aqui no proxy e utilizar um cat, né? No /var /log squid, tá? E aí a gente vai pegar a parte de acesso e aí a gente pode fazer um type grep, né, para selecionar aquele site que a gente está querendo saber se o proxy está barrando mesmo ou não. No nosso caso, simplificando redes.com.
tá? Então aí a gente observa. Tem que ser sudo. Sudo. Beleza. Então a gente observa aqui, ó, que ele foi barrado, tá? Então a conexão aqui TCP deny para o site, beleza? Então o proxy barrou esse site aqui, simplificando rede, justamente por causa da nossa regra que a gente colocou lá, beleza? Sempre lembrar o seguinte, sempre que estiver fazendo esse tipo de coisa, lembrar de limpar o cache do navegador. Eu já vi vários problemas dos alunos trabalhando com proxy, né, e esquecendo de limpar o cache do navegador. São os dois erros mais graves para práticas de proxy. Limpar cache de navegador, tem que limpar sempre, e dar restart no servidor. Às vezes a gente faz as configurações no servidor e não dá um restart, tá? Então ele não pega as configurações que nós colocamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acredito que já está no finalzinho. Já é o final, né? Essa última parte aqui, tá? Aqui tem mais teoria sobre proxy, então tem em português e tem em inglês. Então quem quiser, aqui está falando um pouco sobre o cenário que a gente usou. É só uma sugestão de cenário, não tem que usar esse cenário específico, beleza? Então a gente fica por aqui. Um abraço aí a todos.